Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, eu sou psicanalista. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que aqui nós falamos um pouquinho sobre a palavra de Deus e também falamos sobre questões emocionais de uma forma prática, para você aplicar no seu dia a dia, para uma melhora de vida, para uma melhora do seu bem-estar psíquico, emocional e espiritual também. Então, se você não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá bom? Curte, compartilha bastante esses vídeos que nós temos postado aqui no canal. Esse vídeo de hoje, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, menos nós erramos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem me preocupado muito. Pais e filhos do século XXI. Muita coisa mudou, algumas coisas foram bacanas, outras coisas são preocupantes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui hoje. Nós sabemos que quando nasce um bebê na família, aquela família ela precisa estar preparada para receber aquele novo ser humano que está chegando ali, né? A família, os pais têm, na verdade, a responsabilidade de criar esse filho, de dar um bem-estar psíquico, emocional, ter condições, né, de cuidar dessa criança, de atender às necessidades dessa criança, não somente as necessidades materiais, mas as necessidades emocionais também. E quando isso não acontece, acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento psíquico dessa criança. Então acaba causando desajustes, né, nesse indivíduo. Porque de um tempo para cá, começaram a colocar em questão, né, aquela criação severa que causava traumas nas crianças. Porém, a liberdade na criação acabou gerando outros tipos de problema, né? Na verdade, a atenção, o respeito que nós damos aos nossos filhos hoje não pode inverter valores, não pode inverter a hierarquia dentro de casa. O que nós vemos hoje são filhos se igualando com os pais, filhos falando na mesma altura que os pais. Então, assim, aquele modelo de família autoritária de antigamente não existe mais. Mas a falta de autoridade dos pais dentro de casa está prejudicando muito esse novo ser humano, essa pessoa aí que está crescendo dentro da sua casa. Eu sei que essa questão de criação é algo muito difícil. Eu não venho aqui falar para vocês somente de teoria, eu falo também por experiência. Eu sou mãe de um adolescente e mãe também de uma pré-adolescente. Então eu estou falando aqui algo que eu também vivo. Quando o bebê nasce, quando a gente tem um filho, não vem com manual de instruções. Então eu sei que é um desafio muito grande, mas eu quero perguntar para você, aonde está o seu filho? Será que você sabe? E quando eu falo onde está, não estou falando de uma forma física, de um lugar físico. Aonde andam as emoções dos seus filhos? Porque abandono, tem gente que pensa que abandono é largar no hospital. Abandono é jogar lá no rio, é jogar no lixo. Não, tem muitos filhos abandonados dentro da própria casa. Porque hoje em dia é fácil você comprar um celular e dar na mão da criança. E aí você fica livre para fazer seus outros, né? Fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. Hoje em dia os adolescentes estão perdidos na internet, perdidos nas redes sociais, eles ficam ali o tempo todo. Então tem muita criança assim, abandonada pelos pais dentro da própria casa. E isso está causando vazios emocionais, está causando dores psíquicas. Muitos jovens procuram as drogas na fase da adolescência. Por quê? Porque eles querem preencher um vazio que não foi preenchido. Eles acabam procurando coisas externas para preencher um vazio de afeto que eles não tiveram. Então, assim, muitos pais perguntam aonde eles erraram. Quando vê que o filho está, né, tomando um caminho errado, aonde eles erraram. Porque nós precisamos entender que presença não é somente a presença física, né? Por exemplo, quando o seu filho fala com você, quando ele conversa com você, você tem que olhar no olho, você tem que prestar atenção. É estar presente não só de corpo. Estar presente é você prestar atenção naquele momento que você está com o seu filho. Eu atendi uma criança e essa criança ela reclamava muito da ausência do pai. E aí eu precisei conversar com esse pai.
E aí naquela semana, passou aquela semana e na sessão seguinte eu perguntei àquela criança como ele estava e ele me respondeu com uma voz muito infeliz que estava tudo bem. Relatou que o pai, ele deitou no sofá para assistir um filme junto e ele estava feliz com aquele momento que ele quase não tinha com o pai. Mas quando ele olhou para o lado, o pai estava no celular, nas redes sociais. Ou seja, o pai estava ali com o corpo presente, mas a atenção dele não estava voltada para o filho. E o filho contou para mim aquilo com muita tristeza, porque ele percebeu que o pai não estava dando atenção para ele naquele momento. Nós estamos vivendo num mundo materialista, nós estamos vivendo num mundo que para a pessoa ser, ela tem que ter, né? E muitos pais têm falhado nisso, porque tem pais que eles acham que vão compensar a falta com presentes caros. Vão compensar a falta com uma viagem, né? Uma viagem internacional. A única coisa que seu filho quer é a sua atenção, é a sua presença. Eu estava vendo até uma família conversando sobre isso e os pais fizeram uma viagem muito linda para fora e aí eles perguntaram para os filhos, né? Qual foi o momento da viagem que você mais gostou? E para surpresa desses pais, os filhos disseram, sabe o quê? O dia que eles mais gostaram da viagem foi o dia que eles ficaram dentro do hotel e que eles brincaram em cima da cama, eles pularam naquela cama. Olha que interessante. Talvez os pais iam pensar o quê? Não, eles vão dizer um passeio que foi feito naquela viagem, uma comida que comeu, um momento, né? Não, o momento mais importante para aqueles filhos foi justamente o dia que eles ficaram dentro do hotel, usufruindo da presença dos pais. Eu vou ler aqui para vocês. Os filhos precisam sentir amor e carinho constantemente. Preste bem atenção. Eles medem essa atenção pelo tempo que podem passar com os seus pais. É o chamado tempo de qualidade. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você tem gastado com o seu filho? O tempo de qualidade tem grande importância no desenvolvimento emocional das crianças. Quando eu atendo uma pessoa dependente químico, normalmente, na maioria das vezes, para não dizer quase sempre, né, eles relatam falta de afeto na infância. Eles relatam ausência dos pais na infância e na adolescência. E aí eles querem suprir esse vazio na dependência química. Tem muita gente hoje querendo ter filho, mas não quer ser mãe. Tem muita gente querendo ter filho, mas não quer ser pai, porque uma coisa é diferente da outra, né? Então a gente precisa entender que quando essa criança nasce, ela precisa ter as suas necessidades atendidas. Ali por volta mais ou menos de 3 a 5 anos, a criança ela se apega ao progenitor do sexo oposto. Então só pra gente entender aqui, o menino ele fica muito apegado com a mãe. É um amor muito grande, é comum a gente ouvir o menino falar, a mamãe é minha, né? Então fica apaixonado pela mãe, a mãe se torna um objeto de desejo. Nós chamamos essa fase de complexo de Édipo, mas eu vou usar um termo assim simples para que você possa compreender melhor. Então assim, esse menino ele fica apaixonado por essa mãe, só que nós precisamos entender que as funções materna e paterna são muito importantes. Eu quero que você entenda que as duas funções, pai e mãe, são muito importantes para o desenvolvimento da criança. No entanto que, quando a criança está muito apegada à mãe, o menino, vamos colocar o menino aqui, está muito apegado à mãe, entra a função paterna. Para quê? Para dissolver esse complexo de Édipo, para mostrar para o menino, inclusive um livro que me ajudou muito quando eu estava estudando, se chama Criando Meninos. E nesse livro eu achei muito interessante porque o autor ele fala assim, é o pai que ensina o menino a ser homem. É o pai que ensina ao menino leis, regras, limites, porque a função paterna é essa, é lei, regra, limite. A voz do pai é uma voz mais punitiva, né? A mãe é amor, generosidade, é uma questão mais fraterna. Ah, mas a mãe não pode colocar limite? Sim, pode e deve colocar limite. Então, quando esse filho está muito apegado à mãe, entra a função paterna para dissolver esse complexo. Então o que acontece? O menino ele tem ali a figura da mãe, do amor, né? Aquela coisa gostosa, generosidade, aquele cuidado, mas ele vai se identificar com a figura do pai.
Até os 7 anos, o complexo de Édipo ele é dissolvido por completo. Você precisa entender que é muito importante essa castração. É uma castração psíquica, tá bom? Que é feita pelo pai. É importante as mães entenderem isso. É importante você que é mãe deixar que esse afastamento aconteça, porque isso vai fazer parte do desenvolvimento emocional do seu filho. Quando essa castração, que é feita pela função paterna, não acontece, quando não é bem sucedida, pode influenciar negativamente nas emoções do seu filho. Por exemplo, ele pode se tornar um adulto com ciúme excessivo, ele pode ser dependente afetivo, ele pode até mesmo ter disfunções comportamentais na sexualidade dele. Porque o que eu tenho visto? Tem muitas mães que ela não tem um bom casamento, não tem um bom casamento ali com o seu esposo. E aí ela vai e ela casa emocionalmente com esse filho menino, porque ele também começa a nutrir ela de uma forma que talvez ela não é nutrida nesse casamento. Ela coloca esse filho no lugar do pai inconscientemente, não é de propósito. Então, mães que estão assistindo esse vídeo, deixe o pai fazer a função paterna dele. Se você realmente ama o seu filho, ele precisa passar por essa castração. E quando essa castração ela é bem sucedida, esse filho está se identificando com o pai e ele vai procurar a generosidade da mãe num futuro relacionamento. Ele começa a entender que a mãe não é dele, a mãe é do pai. E aí ele precisa achar um amor na vida dele. Então isso é muito saudável para o menino. O pai ali é o momento dele introjetar as morais. Porque quando a criança ela projeta em apenas um dos seus genitores, todo o seu potencial de amor, isso vai prejudicá-lo na sua identificação, no seu afeto. Então a gente precisa incentivar a criança a equilibrar o seu amor, o seu afeto pelo pai e pela mãe. Com a menina acontece a mesma coisa. O pai, vira o seu objeto de amor, E essa castração também deve ser feita com a menina. A menina, ela vai entender que o pai tá ali, o pai é o herói, mas ela vai aprender toda a sua feminilidade com a mãe, entender que o pai é da mãe. E uma dica que eu dou para os pais: uma filha que é bem amada, uma filha que é respeitada, uma filha que ela é bem tratada, quando ela chegar na fase de se relacionar, de escolher um namorado, de casar, ela vai procurar uma pessoa que respeite ela, que trate bem ela. Ela não vai aceitar receber de um homem futuramente menos do que aquilo que ela recebeu com o pai dela. Eu recebo muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, inclusive eu te convido a assistir o vídeo de relacionamentos abusivos que eu postei aqui no canal, que elas aceitam migalhas, elas aceitam a violência, elas aceitam aquela humilhação. Por quê? Porque lá na infância o pai não deu o afeto que precisava. Então qualquer coisinha que elas recebam na fase adulta, para elas é o suficiente, porque elas não sabem o que é realmente ser bem tratada. Então você, pai que está assistindo e tem filha, vale a pena cuidar muito bem, dar muita atenção e muito afeto para que ela possa saber escolher uma pessoa certa para ela casar. Se você foi relapso até 12 anos de idade, de 13 até 25 anos, que hoje é considerado o fim da adolescência, com 25 anos, aí você vai colher os frutos daquilo que você plantou na fase da infância. Se você deu muita atenção, muito amor, você vai colher esse bom resultado. Se você foi muito ausente, você também vai colher esse péssimo resultado, Nós precisamos entender que a primeira unidade terapêutica é a família. Ou seja, são os pais, pai, mãe e filho, E esse ambiente precisa ser saudável. Filhos não precisam ver os pais brigarem. É errado brigar na frente dos filhos. Vai para o seu quarto e resolva as suas questões. Não faça isso na frente dos seus filhos, tá? A segunda unidade terapêutica é a escola. Porque lá na escola também tem limites, também tem regras. Na escola também é feita uma castração psíquica. Aí eu vejo, nos dias de hoje, infelizmente, pais detonando a escola, pais detonando professores. Você fala mal da escola para o seu filho. Sabe por que muitos pais ficam falando mal da escola? Muitos pais têm problema com a escola porque a escola coloca o limite que você não deu em casa. E aí isso te incomoda. Você precisa entender que se seu filho tirou uma nota baixa, a culpa não é do professor, não é da professora.
Quando você fala mal da escola, quando você fala mal de uma autoridade, você está ensinando o seu filho a ser desrespeitoso com as pessoas que ele precisa respeitar. Começando por você, filho precisa respeitar pai e mãe, porque se ele consegue te respeitar, se ele aprender a te respeitar, ele vai ter mais facilidade em respeitar o patrão dele futuramente. Se os seus filhos te respeitam, ele vai conseguir obedecer às leis, ele vai conseguir respeitar as autoridades. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de pais imaturos emocionalmente, uma geração de pais que são fracos, tem medo dos próprios filhos, tem medo de dizer não, tem medo de frustrar. Seu filho precisa ser frustrado, o seu filho precisa de não. A criação é muito não e muito sim, porque a vida é assim. Então, quando nós vemos hoje essas pessoas que não aguentam nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade na vida, foram pessoas que não tiveram não lá atrás, não foram frustrados lá atrás, e quando o seu filho não é frustrado, ele não cria resiliência, ele vai se tornar um adulto fraco, ele não vai conseguir lidar com as coisas, com as situações da vida. Então você tem que frustrar, você tem que dizer não, você tem que ser firme. O problema é que os pais têm tanto medo de não ser amado pelos filhos, que a criação está ficando esse relapso que a gente está vendo. Você não tem que ter medo de não ser amado. O seu filho, ele vai te amar sim. Você precisa ensinar ele empatia, você precisa ensinar ele compaixão, você precisa ensinar ele caráter, você precisa ensinar a ele que ele precisa respeitar os mais velhos. Eu estava até assistindo um vídeo, eu não sei quem é aquele rapaz, mas ele fala muito bem, e ele diz que na época dele, ele não tinha aquela história, você ama a mamãe? Ai, você ama a mamãe? Que isso, gente? Os pais estão tão inseguros que o filho tem que ficar falando que ama o tempo todo. Eu sou mãe e eu sei o quanto é difícil a gente falar não querendo dizer sim, mas a gente sabe que naquele momento o não é a resposta ideal. Então, tem hora que a gente vai ter que aprender a lidar com a frustração do nosso filho estar nos odiando por um momento, mas é pro bem dele no futuro. Então, assim, uma criança, né, que ela não aprende a lidar com o não, ela fica despreparada para o convívio social, já que nem sempre ela conseguirá aquilo que ela quer na vida. Então, frustrar é necessário. Frustrar é uma das funções dos pais, que é difícil, né? Colocar regra, colocar limite, para a gente ajudar o nosso filho a viver em sociedade. Se você quer um filho forte emocionalmente, se você quer realmente preparar o seu filho para a vida, você vai ter que dizer muito não, você vai ter que frustrar muito ele. Nossa, mas parece uma palavra dura, né? Mas se você fizer isso com carinho, com respeito, com atenção, se você estiver nutrindo o seu filho com a sua presença, com a sua experiência, se você conseguir trazer esse equilíbrio entre o limite que é necessário e o afeto que é tão necessário quanto, você vai conseguir preparar uma pessoa forte emocionalmente, ou pelo menos preparada emocionalmente para o futuro. Eu quero até te convidar, quando você terminar esse vídeo, assiste lá Dicas para Pais de Adolescente que eu postei aqui no canal. Também é bacana, vai servir de muita informação aí para você. Nós pais não queremos que os nossos filhos sofram, né? E aí a gente tenta sempre dar um jeitinho na situação para eles não passarem por sofrimento. Tem pais que querem controlar até o humor do filho. Ei, tem hora que ele precisa sentir raiva. Daqui a pouco ele vai sair da raiva. Então a gente não vive uma vida o tempo todo zen, o tempo todo feliz, Não, a nossa vida, um dia a gente está bem, no outro dia a gente está mal, mas a gente precisa saber sair. Os pais devem ser os primeiros a colocar limites externos, tá? A própria Bíblia diz, Provérbios 13:24, quem não disciplina seu filho não o ama. Quem ama não hesita em corrigi-lo. Provérbios 29:15 também diz, a disciplina e a correção dão sabedoria, mas o jovem entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe. Sabe qual é o problema? Nós temos muitos adultos hoje que são chamados famosos adolescentes. Eles não amadureceram emocionalmente. Eles têm 40 anos, mas eles agem como se tivessem 15 anos. E esses pais considerados adolescentes, eles acabam se igualando com os filhos. Eu falo muito nisso quando eu vou dar palestra para pais.
Você não é amigo. Agora a gente está numa modernidade, eu sou amiga da minha filha, eu sou amigo do meu filho. Quando você se coloca no papel de amigo, você se iguala. E você não pode se igualar porque você é pai, você é mãe, você é muito mais do que amigo. Nós estamos em tempos modernos, porém com necessidades antigas. Personalidade, temperamento e caráter é formado através do pai e da mãe. Aí você me pergunta, né? Mas e quando não tem o pai? Se não tem o pai, tenta achar um avô, um tio que faça a função paterna. A função paterna, ela pode ser feita por uma outra pessoa querida da família, um tio que a criança tenha mais contato, um avô, uma pessoa da sua confiança. E a função materna também. Às vezes não tem a mãe por algum motivo, alguma tragédia, enfim. Uma figura feminina faz essa função materna, porque a função materna é nutrir, é afeto, é generosidade, né? O que tem acontecido muito é que as mães, as mulheres entraram no mercado de trabalho, isso é muito bom, isso é excelente, mas acabou ficando em falta com essa questão da função materna. Eu quero dizer para você que tudo na vida tem um tempo certo. Então você vai ter que priorizar alguma coisa. Se você quer priorizar a sua profissão, não tenha filhos agora. Agora, se você consegue priorizar a sua função materna, deixa a profissão em segundo plano. A vida é feita de escolhas. O que é mais importante para você? Qual é a sua prioridade? É aquilo que eu disse lá no início, crianças abandonadas dentro de casa. Eu voltei a estudar quando os meus filhos estavam maiores, porque eu sempre quis ser mãe e eu quis cumprir essa função materna. Então eu gosto também de falar um pouquinho de mim, porque acho que todo testemunho edifica. Então você que é mãe, você precisa se organizar para que seus filhos não tenham faltas no futuro, tá bom? Então a função materna é isso. E a função paterna, regras, limite. Saiu uma pesquisa científica que diz que filhos que foram criados sem pai, sem a função paterna, né, ficam com a psique mais fragilizada e tem os desvios comportamentais. Então, assim, quando a família é funcional, ou seja, tudo funciona, as pessoas elas são mais equilibradas, os filhos, né, eles ficam mais equilibrados, mais seguros, mais firmes, superam frustrações. Outra coisa, filhos não devem ser criados com os avós. Eu sei que a gente não pode generalizar isso, porque cada família, cada pessoa tem uma necessidade. A questão é que os avós não estão mais na idade de criar. A fase deles já passou. Às vezes eu recebo mães no meu consultório que reclamam porque ela precisa trabalhar, deixa o filho com a mãe, e aí ela reclama da criação que a mãe está dando para o filho dela, mas a culpa não é da mãe dela. A função dos avós é amor e experiência. Eu costumo dizer que os avós são para desestressar os filhos dos pais. Os avós não têm obrigação de criar. A obrigação de criar é pai e mãe. Você que é avó, avô e está assistindo esse vídeo, nunca fale mal dos seus filhos para os seus netos. Você diminui a autoridade dos seus filhos quando você faz isso. Você tira a autoridade dos seus filhos. Então, se você tem algum problema com os seus filhos, você resolva com eles em particular, mas nunca fale mal dos seus filhos para os seus netos. Eu estava ouvindo uma mãe falar esses dias atrás, essa geração de adolescente, essa geração de criança folgada, mimada, que não obedece nada, e ela começou a falar. E ela tem um filho adolescente, ela estava falando, incluindo o filho dela. E a minha pergunta para ela foi a seguinte: mas quem criou esse adolescente folgado? Quem criou essa criança mimada? Então os pais reclamam daquilo que eles mesmos fizeram com os filhos. E eles acham que quem tem que dar conta desse filho, dessa péssima criação, é o Estado, é a escola, são os terapeutas. Eu já recebi uma mãe que pegou a filha, colocou na minha frente e falou assim: eu tenho certeza que você vai dar um jeito nela. Mas eu vou dar um jeito nela? E aí eu chamei essa mãe para terapia também, porque assim, quando eu recebo um adolescente problemático, eu sei que aquele adolescente é um sintoma da família. Olha só, o relacionamento dos pais é, na maioria das vezes, um padrão para os filhos, tá? É espelhando-se no que viram em casa que eles irão se projetar em relação ao seu marido ou mulher. E isso é feito até inconscientemente. Então, se você é um pai amoroso com a esposa, o seu filho será amoroso com a esposa dele. Então, tudo que seu filho vê, a forma como os pais se tratam, ele vai levar
para os futuros relacionamentos dele. Por isso, é importante que os pais mantenham uma relação sempre respeitosa, evitando desentendimentos em frente aos filhos, com cumplicidade e demonstrando amor. Os pais são os cuidadores, são os protetores. E eu acho assim muito ruim certas brincadeiras que os pais fazem com os filhos, colocando medo de alguma coisa, porque assim, filho, quando ele sente medo, tanto na infância quanto na adolescência, viu? Quando eles sentem medo, eles vão procurar os pais, que são os protetores deles. Então, o que acontece? Se eles não recebem essa proteção que eles esperam, eles acabam ficando inseguros e eles levam essa insegurança para o resto da vida. Outra coisa aqui que eu escrevi para falar para vocês. Quando os pais colocam a família acima de tudo, as crianças registram isso na memória e sonham em ter uma família igual no futuro. Se valores importantes como a união familiar não são aprendidos nessa época, dificilmente serão adquiridos na vida. Nunca fale mal do pai para o filho. Pai, nunca fale mal da mãe para o filho, tá? É errado. Isso acontece muito quando o casal se separa. E aí, quando o casal se separa, a mãe vai lá e fala, seu pai não presta, seu pai é isso. Aí começa a falar mal do pai. E ao contrário também, o pai vira para os filhos e diz, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Primeiro, isso é crime de alienação parental. Isso não pode acontecer. Você foi frustrado emocionalmente, você está infeliz com a sua vida sentimental e agora você quer estragar as emoções dos seus filhos. Isso é egoísmo, isso é narcisismo. Se você não se dá bem com o pai do seu filho, se você se separou ou até mesmo está casado aí, existe tanto tipo de relacionamentos, né? Não fale mal do pai, não fale mal da mãe. Se o seu relacionamento amoroso não vai bem, ou se o seu relacionamento amoroso não der certo, é uma questão que você precisa resolver. Não estrague a vida emocional dos seus filhos porque você não está bem emocionalmente. Existem algumas formas da gente conseguir fazer com que os nossos filhos cresçam saudáveis, né? Por exemplo, assim, não compare, nunca compare. Não compare entre os irmãos, não compare entre os amigos, não compare entre os colegas. Você gosta de ser comparado? Porque quando nós somos comparados, muitas das vezes, nós nos sentimos diminuídos. Então não faça isso com o seu filho. Pais exigentes demais, né? Eu falei aqui sobre limites e amor, trazer esse equilíbrio, né? Por exemplo, eu já vi pais, o filho falar, tirei 9 na escola, e o pai fala assim, poderia ter tirado 10, né? Aí é sempre uma exigência absurda. Aí eu quero perguntar para você que é pai, para você que é mãe, você é 10 em tudo? Porque para você exigir tanta perfeição do seu filho, você precisa ser também essa perfeição de pessoa, né? Porque assim, essa cobrança, ela vai prejudicar na autoestima do seu filho, ela vai prejudicar. Você precisa respeitar a subjetividade do seu filho, ou seja, você precisa respeitar o mundo interno dele, você precisa respeitar as capacidades dele. Quando você exige muito, você pode até desmotivar essa criança. Então, se você acha que ele pode mais um pouquinho, ajude ele a aprimorar as habilidades dele. Algo muito sério também que eu vejo são os pais menosprezando os sentimentos dos filhos, né? Então, o que acontece? O filho tá chorando, aí você vai lá e fala, para de chorar, engole o choro, deixa a criança, ela tá com sentimento para chorar, ela tá com tristeza, ela quer chorar, essa criança precisa chorar, deixa essa criança chorar, tenta entender, pega no colo, vê o que está acontecendo com essa criança. Então, quando o adolescente está chorando, você não precisa entrar lá e falar, você tem tudo, eu faço tudo por você, eu trabalho muito para você ter o que você tem, né? Não tem necessidade disso, não. Se ele está chorando, tenta compreender, tenta entender, vai lá, entra no quarto, senta, conversa. Você sentar, você conversar, você ouvir o seu filho, não significa que você concorda com ele, mas significa que você dá importância para o que ele pensa, significa você dar importância para o que ele está sentindo, né? Nós precisamos entender que nós somos mais velhos, nós somos adultos e nós deveríamos, pelo menos, né, ter uma maturidade emocional para lidar com os nossos filhos. A autoestima dos seus filhos estão diretamente ligadas a como ele vive com esses pais. Então, se você quer um filho emocionalmente saudável, que esteja aí preparado para o convívio em sociedade, seja firme, diga não, diga sim, seja presente, dê limites, ame,
Como eu disse lá no início, tempos modernos, porém necessidades antigas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo com outros pais. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.